O que aconteceria se a nossa Terra começasse do zero? Se tivesse um acontecimento que fizesse com que a Terra fosse quase destruída e teria que se começar tudo do início, nós perderíamos toda a tecnologia conhecida até agora, todas as nossas conquistas científicas, todos os nossos eletrônicos, e seríamos obrigados a começar apenas com recursos naturais e reconstruir tudo, não é mesmo? E as pessoas que viriam depois não saberiam que já tivemos uma vez uma tecnologia avançada. Seriam como mitos e lendas. Então, muito de nós conhecemos a história de Noé, de como Deus usou ele para que a terra fosse restaurada. Mas as pessoas pensam que uma arca que albergava todos os animais do mundo era uma coisinha feita com simples martelos e pregos. Como uma arca pode resistir a uma grande tragédia como aquela, sem ser de grande tecnologia? Você sabia que as pirâmides e as esfinges, que a nossa tecnologia não consegue replicar hoje, foram feitas no tempo de Noé? Então podemos notar que é uma sociedade mais moderna do que você pode imaginar. Jesus, nos seus dias da carne, uma vez falava do tempo do fim e do fim do mundo. E enquanto explicava estas coisas, ele disse que, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Numa outra linguagem, Jesus disse que o tempo do fim seria como o tempo de Noé. Ou seja, tudo o que havia nos dias de Noé, deveríamos encontrar no tempo do fim. Agora, sabia que nos dias de Noé, a tecnologia era tão avançada como a nossa? E até mais avançada que a nossa? Fique aí para confirmar os dois motivos que te farão entender que os dias de Noé não são como você pensa. Primeiro motivo, a construção das pirâmides, ou quem construiu as pirâmides. Primeiro, podemos notar que as pirâmides do Egito são de uma tecnologia tão avançada que não é possível replicar aquilo hoje, mesmo com a tecnologia que temos hoje em dia. Então, no passado já havia uma tecnologia tão avançada assim, de tal forma que muitos especialistas consideram até que alienígenas tenham construído tais obras. Mas não é essa a explicação. O que podemos entender é que nós não estamos evoluídos em tecnologia. Quer dizer, nós evoluímos, mas não como estávamos antigamente, nos dias de Noé. Tem uma passagem na Bíblia que muitos especialistas acreditam falar das pirâmides do Egito. E diz assim a escritura: naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erguerá ao Senhor, junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores e lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. A pirâmide assim mencionada de Quéops, situada no Egito, que em toda a terra não teve igual em nenhum momento da história humana, algo que humanamente falando é impossível de replicar, devido à sua complexidade de engenharia, nunca vista até os dias de hoje, mesmo nós tendo a tecnologia avançada que temos hoje. Podemos observar que esta engenharia não era do Império Egípcio, do tempo de Moisés. Isso foi erguido numa época antes dos feitos dos egípcios, ou antes do tempo de Moisés. O que quer dizer que a Terra já tinha atingido o pico da evolução tecnológica no tempo de Noé, o que possibilitou Noé construir uma arca magnífica, sem tanta mão de obra, porque não se usava o poder do petróleo e combustíveis como hoje, mas era usado o poder atômico. Hoje em dia, o poder atômico serve somente para bombas, mas eles tinham outras utilidades, por isso conseguiam mover aquelas pedras que pesavam toneladas cada uma e colocar tudo no eixo de uma forma perfeita. Em 1978, uma equipa de japoneses, encabeçada pelo professor Sakuji Yoshimura, da Universidade de Waseda, tentou criar uma pirâmide usando métodos que se acreditava ser os métodos utilizados pelos egípcios antigamente. Dizem que foram usados pelos antigos egípcios, mas totalmente sem sucesso, pois eles usavam um poder maior que o nosso, o poder atômico, que permitia mover pedras com toneladas de peso. Acredita-se que a pirâmide foi construída por Enoque, o mesmo que foi ao céu sem ver a morte, antes dos egípcios terem algum destaque como nação. Tal construção era conhecida como a Pirâmide de Enoque, e alguns cientistas estimam ser uma construção de cerca de 4.500 anos, e biblicamente falando, cairia nos dias de Noé, pois daqui até Jesus são cerca de 2.000 anos, de Jesus até Noé são mais cerca de 2.000 anos, ou seja, o tempo praticamente que foi estimado pelos cientistas. Segundo motivo, a Arca de Noé era de tecnologia de ponta. Noé recebeu plantas arquitetônicas e de engenharia para construir um navio com dimensões de um transatlântico petroleiro de nossos dias. Uma construção que fora feita apenas por 8 pessoas. Mesmo que se passassem centenas de anos, 8 pessoas não seriam capazes de fazer uma arca daquela magnitude. E ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia não diz que Noé demorou 120 anos para fazer a arca, pois eles tinham todos os meios para fazer a arca de uma maneira decente
facilmente e sem levar muito tempo. Essa história que ele demorou 100 anos, bom, não é bem assim. A Bíblia diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui fala do tempo que o homem viveria no tempo de Noé. Não foi o tempo que Noé demorou para construir a arca. Toda a construção foi feita de maneira especial. Até a madeira não era uma madeira comum, era madeira de gofer. Como Deus disse a Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Esta madeira era muito flexível, porém muito resistente. E o betume aumentava ainda mais a resistência, fazendo assim com que a arca fosse quase indestrutível. E disse Deus: farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Uma arca com apenas uma porta, uma janela apenas, 3 andares, e com todos os pares de animais do mundo. Como você acha que ele respirava? Não deveria ser um projeto de arquitetura bem elaborado? Acha que não tem ar-condicionado? As pessoas só não conseguem entender isso, porque dessa maneira que nos foi colocado na cabeça. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A anomalia de Ararat é um objeto que aparece nas fotografias dos campos de neve próximos do Monte Ararat, Turquia, e alguns crentes especialistas entendem como sendo os resquícios da Arca de Noé. A anomalia se encontra na extremidade noroeste do platô oeste do Monte Ararat, cerca de 5.000 metros. Concluindo, se a nossa Terra atual fosse reiniciada, as pessoas que viriam depois de nós não saberiam que existiam algum iPhone, ou computadores, ou carros, até que alguém inventasse novamente. Mas provavelmente não seria da mesma maneira, que é exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. Espero que tenha sido abençoado com este vídeo. Que Deus te abençoe.